maior erro das pessoas que procrastinam é que essas pessoas acreditam que a procrastinação vive dentro delas. Então elas se taxam de indisciplinadas, pessoas sem autocontrole, pessoas sem força de vontade, pessoas preguiçosas, enfim. Só que nesse vídeo, meu objetivo é mudar essa sua perspectiva, porque enquanto você achar que a procrastinação é algo interno, você nunca vai conseguir mudar. E nesse vídeo eu quero te mostrar que, na verdade, a procrastinação ela está fora de você. Ou seja, você não precisa mudar quem você é para que você pare de ser um procrastinador. Porque a procrastinação, na verdade, está na sua rotina, ela está no teu ambiente, está no contexto em que tu está inserido. A procrastinação é produto de uma rotina desajustada. E nesse vídeo eu vou te passar algumas estratégias e modificações que você pode fazer dentro da tua rotina para que você consiga contornar esse ciclo da procrastinação e de fato fazer aquilo que você se propôs a fazer, afinal de contas. Se a gente não fizer aquilo que precisa ser feito, a gente não avança nos nossos projetos pessoais e profissionais. E a mudança ela começa a partir do momento que você entende que, na verdade, você não é um procrastinador. É a tua rotina que está desajustada. Porque a procrastinação é apenas uma resposta natural a uma rotina mal estruturada. É uma resposta comportamental a uma rotina desajustada. Fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai sair outra pessoa e uma pessoa que não procrastina porque entendeu o valor da rotina quando o assunto é combater a procrastinação. E o que eu vou te falar hoje nesse vídeo, eu chamo de âncoras comportamentais. Eu vou te passar as 3 principais âncoras comportamentais que você precisa ancorar no seu dia a dia, na sua rotina, para que você consiga sair desse ciclo da procrastinação. E o que são essas âncoras comportamentais? Assim como um barco, quando atraca no porto, precisa jogar âncora para que ele fique lá sustentado e que qualquer vento ou qualquer onda não tire de onde ele tem que estar, as âncoras comportamentais são comportamentos que você cria, que você joga dentro da tua rotina para que você se fixe e para que você se sustente dentro da rotina, fazendo aquilo que precisa ser feito, sem que qualquer vento que apareça ou qualquer onda que apareça te tire da direção. As âncoras comportamentais é aquilo que vai sustentar uma rotina produtiva, uma rotina na qual você não procrastina, uma rotina na qual você faz aquilo que precisa ser feito. A primeira âncora comportamental, eu sei que pode parecer muito simples, pode parecer muito clichê, você já deve ter ouvido aí milhares de vezes a importância disso, mas, meu, eu acredito que são as coisas simples que realmente fazem a nossa vida mudar. Só que a gente tem um problema com as coisas simples. O ser humano tem a necessidade de querer que tudo seja difícil, complicado para dar certo. Mas não, meu. Se você focar naquilo que é simples, se você focar naquilo que é simples, mas realmente funciona, as coisas vão dar certo. É só confiar. E a primeira âncora é uma âncora muito simples, mas talvez a mais importante. É o sono. Olha, não é à toa que a evolução conservou o sono durante aí os milhares de anos. Olha, e a evolução não só conservou o sono, mas ela conservou que a gente precisa dormir 1/3 do dia, no mínimo 8 horas de sono por dia, para que a gente consiga manter os parâmetros básicos para a gente funcionar bem. E se a gente for parar para pensar, o sono é um comportamento, dormir é um comportamento que de nada tem de atrativo para a sobrevivência e para a reprodução do ser humano, porque enquanto a gente está dormindo, em primeiro lugar, a gente não está reproduzindo, a gente não está comendo, a gente não está colocando energia para dentro. Quando a gente está dormindo, a gente fica mais vulnerável aos predadores, às tribos rivais. Olha isso. E mesmo assim a evolução conservou esse comportamento. Ora, ele deve servir de alguma coisa, e sim, se você dorme menos que o necessário, você tende a ficar mais impulsivo, você tende a ficar mais ansioso. Então imagina aí, se você dorme mal em um dia, no outro dia você vai estar mais impulsivo. Ou seja, você vai ser sequestrado de forma mais fácil por estímulos mais fáceis, estímulos mais prazerosos. E aí,
é de onde surge a procrastinação. Uma das raízes que te faz procrastinar é, de fato, esses estímulos rápidos, intensos, fáceis, que gera muita dopamina aí no teu cérebro. Afinal de contas, é muito melhor ficar 30 minutos rolando aqueles vídeos curtos do que ler um livro, do que estudar, do que se exercitar. É muito melhor ficar no sofá comendo fast food, assistindo a um filme ou a uma série, do que calçar um tênis e ir correr e ir para academia. E quando você não dorme, você tende a optar por esse tipo de comportamento que não te leva a lugar algum. Uma pessoa que dorme bem é uma pessoa que tem mais autocontrole, que tem mais disciplina para dizer não para esses estímulos rápidos, fáceis e intensos. É aquela pessoa que vai falar um não para o chocolate. Afinal de contas, ela está em um plano alimentar muito específico ali que não permite ela comer aquilo. É aquela pessoa que vai falar não no final de semana quando os amigos chamarem ela para beber, porque ela sabe que precisa colocar tempo no projeto profissional. É aquela pessoa que vai dizer não para Netflix, que vai dizer não para os vídeos curtos, porque ela precisa treinar, porque ela precisa estudar, porque ela precisa ler. A pessoa que dorme bem é uma pessoa produtiva, é uma pessoa que tende a não procrastinar, porque o sono nos dá o direito de ficarmos acordados. E se a gente não dorme, a gente pode até acordar, mas o nosso dia não vai funcionar da forma que deveria funcionar. Mas nos dias de hoje, todo mundo aí tá falando que tem TDAH, eu tenho TDAH, eu tenho um problema de foco, eu tenho um problema de atenção. Mas se a gente for pensar, uma mínima porcentagem das pessoas que falam TDAH, de fato, tem um diagnóstico de TDAH. Porque não dormir o suficiente vai gerar os mesmos sintomas fisiológicos, sintomas cognitivos do TDAH. Se você não dorme bem, você tem menos foco. Se você não dorme bem, você fica mais impulsivo. Se você não dorme bem, você vai ter problema com atenção, problema com interatividade, problema de ficar muito impulsivo. E aí, cara, é muito mais fácil eu colocar a culpa. Ah, eu tenho TDAH, é por isso que eu sou procrastinador, é por isso que eu procrastino, é por isso que eu não faço o que tem que ser feito. É muito mais fácil terceirizar a culpa no TDAH do que, de fato, construir uma mudança de estilo de vida, uma mudança de hábitos. E essa mudança de hábitos se inicia na cama, com uma boa noite de sono. Lembre-se, se você é adulto, tem mais de 18 anos, de 7 a 8 horas de sono por dia é o suficiente para você manter os parâmetros básicos. E se fosse para começar, eu diria a você, comece dormindo sempre nos mesmos horários todos os dias e acordando nos mesmos horários todos os dias, porque isso vai regular o teu ciclo circadiano, que é o teu ritmo biológico. E aos poucos você vai conseguir criar esse hábito e vai ficando cada vez mais fácil dormir o suficiente. A segunda âncora que você precisa ancorar na sua rotina é a agenda. E sim, essas três âncoras são âncoras simples. São âncoras que você consegue implementar e aplicar ainda hoje na sua rotina. Então, para de justificativa, para de desculpinha e começa a fazer alguma coisa na tua vida. Mas vamos voltar. Segunda âncora é a agenda. Hoje a maioria das pessoas, elas estão começando os dias, começando a semana, começando o mês, o ano, sem planejamento. Estão começando tudo isso como crianças que estão indo ao parquinho, sabe? Ora, lá eu vejo o que eu faço. Quando a criança vai para o parquinho, ela nem fica programando o que é que ela vai fazer. Ela só chega e faz qualquer coisa. Mas lembre-se, a vida não é um parquinho e você não é mais uma criança. Você precisa entender que sem planejamento, sem organização, sem essa âncora muito bem definida, as suas chances de procrastinar triplicam. Uma pessoa desorganizada é uma pessoa mais procrastinadora. E eu não estou dizendo que você tem que ser ali a pessoa mais metódica do mundo na organização, tem que criar ali uma agenda perfeita, uma rotina perfeita. Não existe agenda perfeita, não existe rotina perfeita. Mas o fato é que se você não minimamente se planeja, não planeja as suas atividades, não sabe o que é que você vai fazer hoje, ou, por exemplo, no dia de hoje você não sabe o que vai fazer amanhã, as suas chances de procrastinar são altíssimas. São altíssimas. Porque
Lembra que eu te falei que uma das raízes da procrastinação, eu te falei na âncora passada, que uma das raízes da procrastinação é esses hiperestímulos rápidos, fáceis e intensos que nos sequestram. Nesse caso, outra raiz da procrastinação é a indecisão. Se você começa o seu dia e não tem ali uma agenda planejada e direcionada das coisas que você precisa fazer, você vai cair na indecisão, na falta de clareza. E essa indecisão, essa falta de clareza, são ali raízes fortíssimas que geram a procrastinação dentro da tua vida. Afinal de contas, o cérebro, ele trabalha com energia, ou seja, uma das funções do cérebro humano é poupar energia, é fazer, sabe aquela lei do mínimo esforço? É basicamente isso. Se você começa o dia e não sabe o que fazer, o cérebro vai procurar a coisa mais fácil para que você faça. E aí, de novo, a gente cai na âncora passada. É muito mais fácil você cair na tentação de assistir um filme, de ficar rolando os vídeos curtos, ou de, enfim, perder seu tempo com qualquer besteira. É muito mais fácil cair nessa tentação quando você não tem um planejamento fixo, definido, direcionado, planejado. É muito mais fácil você procrastinar quando você é desorganizado. Então, você tem que ter agenda. E, obviamente, não existe um método perfeito ali que serve para todo mundo quando a gente fala de planejamento. Eu, por exemplo, todo domingo eu sento durante 40 minutos, uma hora, e vou construir a minha agenda da semana, onde eu defino ali blocos de tempo durante a minha semana, durante os meus dias, nos quais eu consigo colocar tudo aquilo que eu preciso fazer na semana para que eu vença aquela semana e continue construindo um projeto de vida, continue construindo as metas que eu quero construir, os objetivos que eu quero conquistar. Mas você, por exemplo, pode planejar o dia seguinte na noite anterior. Enfim, não existe um método que é 100% eficaz para todas as pessoas. Você tem que se adequar àquilo que funciona para você. Mas o fato é que, se você não se planeja, se você começa o dia como uma criança indo ao parquinho, você vai terminar como a criança que sai do parquinho. Você sai cansado, exausto e não fez nada de produtivo no seu dia. A terceira âncora que você precisa implementar dentro da tua rotina para combater a procrastinação é manejar o seu ambiente. Eu quero que você preste atenção nessa metáfora. Imagine que você é um carro e o ambiente é uma ladeira que você precisa subir. Quanto mais complicado for o seu ambiente, o contexto que você está inserido, mais íngreme, mais alta é essa ladeira. E quando eu falo aqui de ambiente, eu estou falando justamente do contexto e do meio ambiental que você está inserido. Por exemplo, como que você vai querer estudar em um ambiente que é extremamente bagunçado, que você não sabe onde é que estão os seus cadernos? Enfim, eu estou falando até de ambiente virtual. Você abre o seu computador, o seu notebook para estudar, ou para trabalhar, ou para fazer algum projeto profissional, e basicamente as pastas estão todas desorganizadas, enfim, aquilo gera mais dor de cabeça do que de fato ação. É muito mais fácil procrastinar em um ambiente que facilita a procrastinação. E hoje a gente tem um dos principais inimigos do teu ambiente que está no teu bolso, teu celular. A cada minuto uma notificação nova, a cada minuto uma curtida nova, um comentário na tua foto. E aí, como que você se concentra se a cada 2, 3, 5 minutos surge uma notificação ali e toda vez que você ouve essa notificação, vem a euforia de saber o que será que aconteceu? Eu preciso pegar o celular e ver. Saber eliminar esse tipo de ruído do teu ambiente também é manejar o contexto, também é manejar o ambiente. Então, se você tem algo importante para fazer, se você precisa focar, se você precisa dedicar sua atenção a algo, você não pode fazer nada antes de manejar o teu ambiente, antes de cuidar do teu ambiente. Manter um ambiente limpo, manter um ambiente organizado. Isso serve também para você criar hábitos que há muito tempo você está procrastinando aí. Se você quer criar o hábito de ir à academia, pega teu tênis
e deixa ali na porta, deixa no meio da sala, sabe? Tá em casa, já veste a roupa da academia, já veste a roupa da corrida. Facilita isso. Deixa essas roupas fáceis. Porque aí se você não achar a roupa, tudo isso é obstáculo para que você não vá treinar, para que você não vá correr. Quer começar a se alimentar bem? Para de comprar besteira. Porque enquanto essas besteiras, essas guloseimas estiverem dentro do teu armário, dentro da tua geladeira, tudo aquilo é ruído no teu ambiente. As chances são que você vai procrastinar de novo, seguir uma dieta. Se você quer ler mais, compra aí vários livros e vai deixando um livro em cada cômodo da tua casa. Porque para onde tu for, tu vai ver que tem um livro ali. É muito mais fácil tu criar o hábito da leitura assim. Ou seja, manejar o ambiente é como se fosse um princípio importantíssimo para quem quer criar bons hábitos, mas também para quem quer eliminar hábitos ruins. Lembre-se, a disciplina, ela vence o talento, mas o ambiente vence a disciplina. Não adianta você querer ser disciplinado se você vive em um ambiente desorganizado. Não adianta você querer ter força de vontade, disciplina, ter energia, agir, se teu ambiente é como essa ladeira muito íngreme, muito alta, que você é o carro que tenta subir, mas a ladeira é tão alta que o motor esquenta, o carro fica pesado, o pneu começa a arrastar porque é muito íngreme. As chances são que teu motor vai bater, o teu motor vai pifar, teu motor vai dar o prego. E aí, cara, não tem como viver em um ambiente desses. Não tem como viver em um ambiente desorganizado. Viver em um ambiente desorganizado é a raiz da tua procrastinação. Então, antes de sair por aí se chamando de preguiçoso, indisciplinado, procrastinador, fracassado, olhe para a tua rotina. Olhe para a sua rotina e veja onde que você está errando. Você está errando na falta de planejamento, se você está errando na falta de sono, na falta de logística, em um ambiente desorganizado, olhe para a sua rotina antes de achar que a procrastinação está dentro de você, que a procrastinação, ela não é a causa, mas ela é um sintoma. É o sintoma natural de uma rotina mal estruturada, de uma rotina desajustada. Por quê? Sem sono, sem planejamento e em um ambiente totalmente desfavorável para ti, qualquer um procrastina. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever nesse canal, porque me ajuda demais. Se você acha que te ajudou de alguma maneira, deixa sua curtida e coloca nos comentários o que mais te impactou nesse vídeo. A gente se vê no próximo. Valeu!